Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Peço perdão porque as notícias que eu tenho que trazer hoje para vocês não são nada boas, infelizmente. Gostaria de trazer notícias legais, saudáveis, mas a situação está cada dia mais complicada. E eu tenho visto nesses últimos dias vários analistas postando vídeos, no Instagram, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais no geral, complementando tudo aquilo que eu já falei a respeito do Drex e trazendo novas impressões, inclusive já publicadas pelo Banco Central do Brasil e vários jornais. E a situação está se complicando cada dia mais. Então eu me vejo na obrigação de também complementar todas essas informações para que você tenha consciência do que vai acontecer e principalmente que você tome as providências necessárias aí para se precaver, se prevenir, salvaguardar o seu dinheirinho, porque você tem aí até o final do mês de dezembro para fazer isso, porque depois não vai ter jeito. Então eu vou ler aqui, eu preparei um PowerPoint. Não vou publicar ele no Instagram, eu vou apenas ler esse PowerPoint, mas ele vai estar publicado no meu canal no YouTube. Então, se você quiser mais algumas informações, você vai ter que, por favor, assistir o vídeo lá no YouTube. Até porque aqui no Instagram eu só vou ler essas informações, mas no YouTube eu vou complementar esse meu vídeo com a opinião de vários outros analistas, 5 analistas, alguma coisa assim, para que você tenha uma visão melhor, uma visão macro a respeito dessas opiniões, não só minhas, mas de outros analistas também, e eu considero muito importante que você tenha esse conhecimento, tá? É o que eu posso fazer, é compartilhar esse conhecimento com você, para que você tome as medidas necessárias com os valores que você tem investido. Então é muito importante que você tenha ciência de tudo isso e, lógico, tome as providências necessárias para evitar uma perda maior ou um risco maior com o seu patrimônio. Tá? Não só financeiro, mas também os demais bens que você tem aí no seu nome. Então vamos lá. Drex, Banco Central do Brasil, a nova moeda digital, tendo como base o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, administrado e centralizado pelo blockchain, onde vão ser registrados todas a movimentação financeira que você tem nas suas contas, sem exceção. O apocalipse financeiro, é esse o nome do vídeo. O fim dos bons tempos. Nós chegamos naquele ponto onde até a Bíblia cita o que está ocorrendo no mundo, e eu vou ler aqui para você. A Bíblia, no Apocalipse do apóstolo João, capítulo 13, versículo 16 e 17, diz o seguinte: o apóstolo João descreve que, entre suas visões do fim dos dias, havia um animal, alguns o chamam de anticristo, que exigia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, tivessem uma marca na sua mão direita ou na sua testa, acrescentando que a partir daí ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do nome dele. Alguns profetizam que a marca virá como um chip inserido nas mãos da população, e isso já está ocorrendo. Outros mencionam ela como uma única moeda controlada, que também está ocorrendo, além de uma série de outras abordagens que buscam compreender essa visão profética. Drex, controle total e absoluto sobre você. E aí a gente diz aquela frase, eu já disse ela muitas vezes e eu tenho certeza que você também. Nós éramos felizes e não sabíamos, não demos valor. E muita gente vai dizer isso nos próximos anos. E não tem nada que você pode fazer após essa implantação. No momento que ela for implantada, todo o seu controle financeiro, tua movimentação financeira, seus bens serão controlados pelo Banco Central do Brasil, governo.
Estado. Se tiver que fazer alguma coisa com seus valores, o momento é agora. Eu tenho aí várias sugestões, dicas na minha cartilha, na minha mentoria, né, na minha consultoria financeira, para você se prevenir, se precaver um pouco. Aí você entra em contato comigo que a gente faz esse trabalho. Se deixar para depois, vai ser tarde demais. Você não vai ter como chorar, né, o leite derramado. Veja o vídeo completo no YouTube para você ter uma melhor dimensão do que tudo isso vai interferir na sua vida financeira. Eu preparei aqui uma lista de todos os riscos, dos prováveis riscos que você, eu e todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira vai ter agora nos próximos meses. Perder o poder e controle de todo o seu patrimônio financeiro. Não vai ter como fugir disso. Digamos que você não tenha ainda algum bem que você comprou, terreno, sítio, chácara, fazenda, carro, qualquer coisa que você tenha comprado e ainda não transferiu para o seu nome. Sugiro que você faça isso nos próximos dias ou até o final de dezembro, para que deixe regularizado, porque se não estiver no seu nome, pode se complicar para você. Perda total da sua liberdade financeira como você conhece hoje. Você não vai ter mais essa liberdade que você tem hoje. Não quer dizer que você vai ter que deixar de comprar ou de vender. Só que tudo isso vai ser controlado, vai ser fiscalizado e vai ter uma transparência total pelo Banco Central, pelo governo. O que poderá ocorrer? Também limitação de transferências financeiras. Não vai ser igual que é hoje, não. Limitação de compra e venda de bens, financeiros ou não. Limitações de transações em bolsas de valores. Limitações de transações em criptomoedas. Limitações de gastos, despesas naquilo que você deseja. Limitações de gastos, despesas fora do perímetro da sua residência. Com relação a criptomoedas, por exemplo, muita gente hoje compra imóveis se utilizando da criptomoeda. O que de repente pode acontecer, e eu acredito que vai, é que o Banco Central vai determinar que qualquer compra de bem deve ser feita pelo Drex. Possibilidade de débito automático e bloqueio de contas ou bens, de qualquer dívida de impostos ou taxas com qualquer órgão público, federal, estadual e municipal. Se você está devendo alguma coisa, o governo simplesmente pode chegar lá e bloquear o seu bem. Bloquear o seu dinheiro, bloquear a sua aplicação, perigoso. Então, se você tiver dívidas, procure um contador, procure um especialista, peça parcelamento, tome as providências necessárias antes que isso ocorra. É bem provável que vai ocorrer. Possibilidade de débito automático e bloqueio de contas ou bens de qualquer pendência jurídica que porventura você tenha. Então, se você já foi condenado a pagar qualquer coisa na justiça, essa condenação pode gerar o bloqueio ou a intervenção dos seus bens. E isso vai ser automático. E não vai ter nada que você vai poder fazer. Possibilidade de débito automático sobre qualquer crédito não vinculado ao seu trabalho que tem em suas contas. Digamos que você receba aí um Pix de R$10.000 que não tem uma origem legal ou declarada. O Banco Central, o governo, pode imediatamente, alguns segundos ali depois desse crédito, debitar o valor do imposto correspondente a esse crédito. E você não vai poder fazer nada também, a não ser justificar a eventual origem dele. Digamos que uma pessoa tenha te emprestado esse valor, um amigo, um familiar, né, alguma coisa assim. Então, se for um empréstimo, você tem como justificar. Ou se foi um banco, né, as operações financeiras já vão estar controladas, né, na sua conta, tá bom? Então, se for algum crédito não declarado por instituições financeiras, por exemplo, você pode ter o débito automático do imposto correspondente a esse crédito. Então, se você faz vendas via Pix e sem comprovação de nota fiscal, esse tipo de coisa, a maioria dos pequenos empresários, né, faz esse tipo de venda sem comprovação, sem emissão de nota fiscal. Então, saiba que o imposto correspondente a esses créditos poderão ser debitados no momento do crédito. Isso vai eliminar totalmente a sonegação de impostos, que é um dos objetivos da Drex. Aumentar a carga tributária e o recolhimento de impostos
de todas aquelas pessoas que sonegam valores. É um caso a se pensar. Se você não está preocupado com isso, sugiro que você se preocupe. Todas as movimentações financeiras serão rastreadas, controladas e fiscalizadas pelo Banco Central, governo. Confisco automático de valores e bens caso você tenha alguma pendência com a Receita Federal, Estadual ou Municipal. Isso vai acontecer. O confisco, bloqueio de bens, se você tiver algum débito, alguma dívida, vai ocorrer rapidinho. Possibilidade do Banco Central, governo, determinar prazo de validade do seu DREX para uso imediato, com o objetivo de aquecer a economia. Eu não tinha visto nada a respeito disso, mas ontem eu vi 2 vídeos de analistas conjecturando essa possibilidade do governo, numa eventual análise de que a economia precisa ser girada, o Banco Central pode, de repente, determinar um prazo de validade para você usar 10, 20, 30% do que você tem em moeda DREX, moeda digital, para aquecer a economia. E vai dar um prazo de validade de 2, 3 meses. Então, em 2, 3 meses, você tem que gastar aquele dinheiro comprando aquilo que o governo determinar. Nem sempre pode ir de acordo com aquilo que você quer, não sei ainda. São muitas variáveis, mas ele pode determinar esse prazo de validade para você usar o seu DREX. Limitações de gastos, despesas com jogos, bebidas e outros itens. Isso já está acontecendo, por exemplo, com o Bolsa Família. O Bolsa Família já não está permitindo mais que os beneficiários que utilizam esse benefício social do governo façam jogos ou comprem bebidas e outros itens. E isso pode ocorrer de uma forma geral. Instituir taxas em operações de compra e venda com o DREX. Limitar movimentação financeira acima de determinado valor também pode ocorrer. Limitar empréstimos e financiamentos bancários, dependendo da análise que eles vão fazer do seu crédito. Limitar cartões de débito e de crédito, de acordo com o seu rendimento, porque eles vão ter todos esses dados. Debitar automaticamente impostos sobre qualquer rendimento. Eu já mencionando de novo, que realmente isso é muito sério. Limitar transações financeiras no exterior e compra de moedas, inclusive no Brasil ou no exterior. Bom, meus amigos, então é isso. São todos esses detalhes. Eu vou escrever um artigo também a respeito disso, já linkando tudo isso daqui. Vou deixar o link disponível aqui também para vocês, caso vocês queiram reler. E também tem o vídeo no YouTube, que vai ter mais completo, porque após esse vídeo aqui, eu vou complementar com o vídeo de outros analistas, explanando aí de uma forma geral, para que você tenha um conhecimento e a ciência de tudo que pode ocorrer, para que você tome as providências necessárias. Quem avisa, amigo, eu espero estar te ajudando. Se você está me assistindo no Instagram, o vídeo está terminando aqui. Se você quiser saber mais coisas, eu vou deixar o link aqui na bio para você ver o vídeo lá no YouTube, tá? Ele vai estar mais completo lá e complementado com outros vídeos. Mas creia, é o fim da nossa liberdade financeira. Nós não vamos ter a nossa liberdade financeira como nós tínhamos até agora, tá? Infelizmente, é assim que vai ser o final dos tempos, tá? É o apocalipse, a gente está caminhando para lá, dessa nova moeda, tá? E se você está no YouTube, inscreva-se no meu canal, deixa seu like também. Por favor, compartilhem com seus amigos, familiares, porque quanto mais gente souber a respeito disso, melhor vai ser para eles também. Tá bom? Grande fraternal abraço. Até o próximo vídeo. E quem está no YouTube, continua aqui comigo. Você vai ver mais coisas que provavelmente vão te deixar mais preocupados ainda. Ok? Até mais. O DREX, a moeda digital do governo, está para ser lançada ainda este ano ou no máximo no início de 2025. DREX é o primeiro passo do Brasil rumo a uma moeda digital oficial. Diferente do Pix, ele é mais que uma simples transferência. Com o DREX, o governo pode automatizar contratos e pagamentos instantâneos com tecnologia blockchain, tudo com a promessa de segurança e transparência. Mas a pergunta é, a que custo? O DREX permite ao Banco Central um controle total sobre o que você compra, vende ou negocia.
Em um cenário extremo, o governo pode suspender ou monitorar suas transações, limitando seu poder de compra e até congelando seus recursos, se julgar necessário. Imagine ter cada real monitorado em tempo real. A própria Bíblia, em Apocalipse 13:17, alerta: ninguém poderá comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca. A realidade de uma moeda digital centralizada, sem dinheiro físico, pode parecer distante, mas o Drex nos aproxima desse cenário de controle total. E o que acontece com a sua privacidade? O Drex pode expor cada gasto seu, eliminando qualquer resquício de anonimato financeiro. Em uma crise, você se vê sem alternativas, totalmente dependente de um sistema digital sujeito a falhas ou intervenções. Será que estamos prontos para entregar ao governo o controle absoluto sobre nossa vida financeira? O Drex chega prometendo conveniência, mas a que preço? A moeda digital pode ser o começo de uma nova era de controle. E talvez o fim da liberdade financeira como conhecemos. Deixe sua opinião nos comentários. Cara, mas vocês não têm medo do real com o governo que tá aí? Principalmente agora com o Drex que tá saindo. Porque eu me cago nas calças em ter reais hoje e guardar tudo em reais. Eu não tenho reais. Um dia o real digital, eles impedir que tanto por cento eu posso comprar cripto, que daqui a pouco eu vou ter, sei lá, 80% vai poder comprar comida, fazer mercado, e 20% você pode investir em comprar Bitcoin. Eu tenho muito medo do real digital, mas eu acho que o Bitcoin vai ganhar muito mercado nas pessoas quando o Drex entrar em circulação aqui, em todos os países essas ferramentas entrarem e as pessoas começarem a se tocar que elas não têm mais acesso a qualquer momento ao dinheiro. Aí vai ser um turning point, entendeu? Tipo assim, o Drex entrou, aí você começa a ver um caso de um cara que fez um meme no Instagram e o Banco Central bloqueou todas as contas dele, ele não pode mais fazer um Drex. Aí, meu amigo, você vai ver a galera comprando cripto como se não houvesse amanhã. Entendeu? Sim. A hora que Augusto Baques faz meme no Twitter e está suspenso da rede Drex. Aí, meu amigo, vai ser um tal da galera comprar Bitcoin que você não faz ideia, entendeu? Que é o Drex, né? O Drex é a nossa CBDC brasileira. Qual que é a visão de vocês? O que seria o Drex também? Deixa vocês explicarem pro pessoal. E eu vou falar que o Drex, eu esperava que seria ruim, porém, depois de ver outros conteúdos, conversar com mais gente, vai ser pior do que as pessoas imaginam de fato. Pior até mesmo do que eu e o Matheus imaginavam. Pior do que eu e o René. Então, o que acontece? O Drex é a CBDC, que é basicamente é a moeda digital do Banco Central. Então, já tem outros países que estão desenvolvendo, a própria China já tem a CBDC dela, tem a parte de score social que é ainda pior, e é o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Então, como é que vai funcionar o Drex? Tem gente que já tá com o Pix, né? Já chegou no Pix um pouco do controle. Então, como é que funciona? Tem gente que tá confundindo, pensando o seguinte, que o Drex vai ser igual ao Pix. Da mesma forma que eu gostei do Pix, me trouxe facilidade, o Drex vai ser ainda melhor. Porém, não se engane. O Drex vai ser basicamente todo o sistema que vai envolver essa moeda do Banco Central. Então, você vai entrar na tua conta do banco, você não vai ver mais reais. Você vai ver a questão do Drex. Aí, nessa hora, as pessoas pensam, mas aí como é que vai funcionar? Cada real vai valer um Drex. E nessa hora muita gente pensa assim, não, tá tranquilo, né, Renan? Abre o banco aqui, R$1 vale um Drex, é tudo a mesma coisa. Porém, na questão do Drex, o governo, o Estado, vai ter muito mais controle em cima do teu dinheiro, mais controle do que ele já tem hoje, né? Exatamente. Então o Pix chegou e as transações já conseguem ser rastreadas. Isso já foi até usado para algumas questões que nem vale a pena estar aqui. Com o Drex, o controle vai ser ainda maior. E conversando com outras pessoas, o negócio tá mais feio do que eu imaginava. Então, por exemplo, o Drex é a criptomoeda do governo. A partir de agora vai ter mais tecnologia, tem até contrato inteligente. Então, eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Que ia ser bom, Que ia ser bom. Então, por exemplo, você vai vender um carro. Ou o comprador, ou o vendedor vai estar colocando algo em risco, mesmo com o contrato, mesmo com tudo, porque primeiro, ou vai pagar o carro, o valor do carro, para depois transferir de nome, ou primeiro vai transferir, que eu já não recomendo, para depois receber o dinheiro. Então existe um certo risco nessa transação, quando você vai vender um carro, vender uma casa, enfim, tudo mais. A partir do momento que o Drex entra e ele passa por algumas atualizações, por algumas coisas a mais, o que vai acontecer? Pode ter um contrato inteligente, então eu quero vender o meu carro.
automaticamente, quando bate o dinheiro na conta, faz a transferência, o teu carro já passa de titularidade pro cara que comprou. Então essa tecnologia, muitos falam, não, que isso aqui vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom. Que o imposto de renda, você vai ter que declarar mais nada, que você vai entrar lá, o Estado já sabe quanto você recebeu, quanto você gastou, qual foi o teu consumo, e já cobra diretamente. Porém, ao mesmo tempo que o pessoal acha que é facilidade, vem a questão do controle também. Então imagina, vai lá, lançou o Drex agora, eu quero o próprio Estado, o Banco Central, o governo pensa o seguinte, não, que a partir de agora o pessoal tá gastando muito dinheiro com cerveja. E eu não tô gostando disso aqui de gastar dinheiro com cerveja. Vamos limitar, agora cada cidadão só vai poder gastar X reais com isso. Ou então, quando veio a pandemia, inclusive vi pessoas falando isso diretamente. Veio a pandemia, a gente quer que todo mundo fique em casa, então a partir de agora você só vai poder consumir, só vai poder gastar os seus Drex em instituições, em comércios que sejam até 5 km da tua casa. Se tiver registrado que está a mais que 5 quilômetros, a transação não vai passar. Ou então pode acontecer algo mais absurdo ainda. Não, que os taxas sociais na conta aqui, porém o que acontece? A população toda está gastando muito pouco, a economia está desaquecida. Então agora tem data de validade. Ou você gasta ou vai esperar para o pessoal consumir e movimentar o dinheiro na economia. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que existe essa comodidade, essa facilidade, que vai ser melhor, que vai ser mais tecnológico, o Estado vai ter cada vez mais controle sobre as nossas vidas. E aí que vem um grande ponto, que o Estado não é uma entidade, algo mágico, não. São pessoas. O Estado é composto por pessoas. E será mesmo que essas pessoas deveriam ter todo esse poder em cima do que você faz com o seu dinheiro? E agora vem outro ponto que é mais preocupante ainda. Então vamos lá. Hoje, se você tem um carro, você tem uma casa, você tem qualquer bem que você queira negociar, você queira vender. Você pode vender e receber dinheiro físico, você pode vender ele e a pessoa comprar com ouro, você pode vender e a pessoa comprar com Bitcoin, você pode trocar por alguma coisa, você pode trocar por outro imóvel, por exemplo. Eu tinha visto até o Roberto Justus falando que ele vendeu um imóvel em Miami e pagaram com criptomoedas. Aí eu vi o próprio Avelino falando sobre o Drex, que o Estado poderia fazer com que qualquer compra de imóvel, de carro, de qualquer produto ou serviço só pudesse ser feita através do Drex. Então tudo seria 100% rastreado. E se eu não me engano, está até na Bíblia isso. Que seria o fim dos tempos. Se você não tem se você não está junto com o governo usando a moeda dele, você não consegue comprar nada, você não tem mais esse poder. Exato. Então, por exemplo... É bíblico já, hein? Aí, ó. Todos os imóveis e carros, no futuro, tudo que existe de mercadoria vai ser tokenizado. Então, eu quero comprar essa sala comercial aqui no Luan. Aí eu vou lá, quero pagar para ele. A única forma de você transferir essa sala pro meu nome é caso eu pague com Drex. Se eu quiser pagar com criptomoeda, se eu quiser pagar com SDT, você não consegue transferir para mim. Então é o fim dos tempos aí, a gente... Então esse controle, na minha visão, é ruim. Não é nem ruim, né? Que é maligno. Exatamente. Que é maligno. Então, fala maligno. Então, no começo eu achava, não, que é muito extremo o pessoal falar que é maligno, que isso aí é o fim dos tempos, mas olhando friamente parece ser mesmo. E o principal é entender o seguinte, que tem gente que fala, mas quem não tá fazendo nada de errado, que não deve, não teme. Porém, o Estado ter esse controle sobre você já não deve existir de forma alguma. Seja o governo que for, que tiver aí, se ele quiser executar alguma coisa, ele vai executar. Imagina, tudo tokenizado. Aí o Estado chega e fala, não, essa casa que você tem aqui, não é mais sua não, o token dela, o que estava na sua posse, agora vai para outra pessoa. Sim, é pesado isso daí. E também outra coisa, né, tem vários mecanismos dentro do Drex que dá para cancelar transações já feitas, tirar pessoas do sistema. Então pensa, né? Hoje você tá aí de boa na sua casa, no conforto do seu lar, aí eles começam a utilizar o Drex. Você é a favor, porque você não quer o cara gastando com pinga e cachaça com o dinheiro do Bolsa Família. Não, tá certo, o cara tem que ficar gastando com o próprio Pix isso já tá acontecendo, né? Com o próprio Pix o governo já tá monitorando, né? E ainda teve o Estado falando, né? Quem recebe Bolsa Família e estiver gastando com uma aposta, que eles estavam buscando bloquear as transações, que vai pra cassino. Então, com o Pix, isso já até teve atualização do Pix, não teve? Teve, mas é outra questão que limitaram mais. Caso seja um salário novo, você não pode transferir mais de R$200 por transferência. Então, se com o Pix já conseguiu com o Drex, então aí o controle é absoluto mesmo. Exatamente. E lembrando, né, que a pessoa, que é a gente, todo mundo é brasileiro, né? Vocês têm a conta de vocês aí, vocês são empresário, alguma pessoa trabalha ali, tem um MEI. E muitas vezes, no final das contas, não sobra dinheiro para pagar o governo mesmo, pagar algum imposto ali. E a pessoa vai deixar de comer ou beber ou deixar de pagar o imposto, depois ela resolve.
E com o Drex, será que já não vai ser surrupiado logo quando cair na sua conta? Exato, você ainda tem essa opção, né? Você não vai ter nem essa opção de... Imagina o pai de família chegou aí, ó, tá chegando no começo do ano, tem que pagar IPVA, tem que pagar material da escola do filho, tem que pagar matrícula, tem que pagar um monte de coisa. IPTU, ele pensa, não, que o IPVA não deu pra pagar aqui, porém eu vou pagar depois com juros, tá tudo certo. Com o Drex, não, já sai direto da conta dele e nem tem a possibilidade de fazer nada. Ou então o comerciante foi lá, nem comerciante, o ambulante mesmo, foi na vendinha ali no atacado de doce, comprou uma caixa de paçoca e vai vender na rua. Aí imagina, ele não consegue nem vender, vai ter que pagar imposto ainda, sendo que ele tá fazendo pra sobreviver. Exatamente. E eu também vi lá no... Sempre conto essa história porque eu fico abismado. Eu vi um dos coordenadores do Drex lá falando. E olha, veja bem, vai acabar com a sonegação. Aquele comerciante da sua rua, ele vai ter que começar a entrar no fiscal. A gente vai conseguir recolher mais. Pô, às vezes o tiozinho ali ganha 10 conto, pô. Ou às vezes o que eles querem recolher é o lucro do tiozinho. Né? Então tudo tem seus preços à medida, pô, né? O cara tá trabalhando ali, o cara trabalha por conta, o cara compra a paçoca dele, fica vendendo, o pipoqueiro, né? Imagina. Todo mundo vai acabar entrando. Esse governo falou que todo o pobre ia entrar no orçamento, né? Ele só não falou de que maneira seria. Então é complicado, né? Vai ser instalado. E, gente, tudo que a gente tá falando aqui não é teoria da conspiração. É o que já estão falando. Tem vídeo falando. Tá lá, pô. Tá lá o pessoal falando. Pra rastrear, que dá pra fazer diversas funções com o Drex. O próprio Avelino que veio aqui, foi no Gênesis Podcast também, falou que ele entrou no GitHub do Banco Central lá do Drex e falou que já tem a parte de confisco, já tá programado, já tem muita coisa que já vai entrar mesmo. Porém o Estado sempre vai querer usar, né, a narrativa que vai ser bom, né? Não. E vai começar aos poucos. Quando começa, o Estado não é tão burro igual vocês pensam. Na verdade, o Estado é muito inteligente, então ele não vai chegar com todas essas questões que já vão prejudicar o brasileiro quando o Drex sair. Então eles vão chegar numa narrativa que o negócio vai ser bom, que vai ser melhor, que vai facilitar, que a partir do Drex agora tudo vai ser mais rápido, que a partir do Drex agora você não vai mais precisar fazer uma declaração, que a partir do Drex agora você... Eu ia falar que vai ter mais liberdade, a liberdade não vai chegar começando, mas que vão ter diversos benefícios, igual foi com o Pix, por exemplo. Quem não gosta do Pix, que é mais rápido, rapidinho, não tem taxa, cai na hora, tanto que o dinheiro físico deixou de ser usado por muitas pessoas somente depois do Pix, porque antes do Pix, eu não tenho cartão de crédito, eu não sou bancarizado ainda, eu andava com dinheiro. A partir do momento que veio o Pix e a popularização dos bancos digitais, todo mundo utiliza. Então com o Drex eu acho que vai ser da mesma forma. Primeiro o pessoal vai achar bom para depois começar a implementar aquilo que vai ser prejudicial para a população. Exato. Na questão do Pix, antigamente, por exemplo, o pessoal foi lá, comprou uma pizza, vai dividir. Aí pegar o dinheiro físico e pagava, porque fazer uma TED não dá, você vai pagar a taxa da TED, da DOC, não vai dar. Hoje em dia não, só com Pix de graça lá, o pessoal achou bom. E vão vir primeiro com essa narrativa também, não, que o pessoal que ganha Bolsa Família não pode apostar. Isso aí é unânime, não fala, não, realmente, o pessoal que ganha Bolsa Família não pode apostar, tá certo, tem que bloquear mesmo. Aí começa bloqueando Bolsa Família, depois bloqueia o pessoal que tá gastando muito com coisas que fazem mal para a saúde dela, depois vai bloqueando tudo, quando sair já não tem mais nada. Essa comida aqui tem muito sódio, então não é para comprar esse tipo de comida. E esse caminho é o caminho do score social, né? Pô, a China tem isso daí, score social, gente. Se você for uma pessoa que fala mal igual o governo, igual a gente aqui, o meu score ia estar lá embaixo, ele não ia poder comer picanha, não. Já não pode falar muita coisa também, né? Lá é pior. Se eu fosse lá, eu já tava preso já. Que tanta polêmica que vem rolando aqui no Tubaquete. Falando que você fala e a gente também, na China não ia poder não mesmo. A gente já tava lá liberado. Se fosse na China, a gente estaria preso. Se fosse na Rússia, a gente teria caído de algum hotel, né? Tem outra questão muito importante também. Na China você não precisa nem de celular, nem de nada para pagar. É com a palma da mão. Tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo que tem essa facilidade, tem a parte negativa, né? Você tem que botar na balança também. O que será que é mais positivo? Você ter menos facilidade em algumas coisas e ter mais liberdade ou não? Ser tudo facinho, só que o governo tá com tudo no controle deles. Vai ser bem complicado mesmo, né? E vocês acreditam que pode ter uma moeda global única? Já ainda até... A moeda digital brasileira, apelidada como Drex, já vem há alguns meses na sua fase de testes. As coisas estão evoluindo e é possível que no começo de 2025 comece os primeiros testes com a população real, pelo menos em pouca escala, para ver como é que isso vai funcionando até a ampla implementação esperada em 2026. E
e alguns dos seus maiores proponentes esperam que talvez vá substituir todo o sistema financeiro até o final da década de 2020. Ela traz algumas inovações financeiras, como do ponto de vista de você trazer todos os sistemas de pagamentos e de depósitos e tudo do sistema financeiro para um ambiente de blockchain que tem os seus benefícios do ponto de vista de eficiência, remoção de intermediários, a visibilidade nas transações a todo momento, mas, por outro lado, traz muito maiores poderes para as autoridades, notavelmente aqui o Banco Central, que seria o juiz final, que poderia simplesmente, em um apertar de um botão, decidir quem participa desse sistema, quem está fora, para que alguns fundos podem ser utilizados. Poderia dizer que alguns fundos só podem ser utilizados dentro dos próximos 6 meses, dentro de tudo que você imaginar para um verdadeiro dono de um banco imobiliário. Notavelmente, todo esse poder excessivo que daria a um agente do Estado traz muita preocupação, que muita gente alega que isso seria uma remoção de direitos e liberdades garantidas que as pessoas deveriam ter. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar do básico um pouco mais sobre o que é o DREX, em que estágio estamos atuais, o que se espera ao final e quais são os riscos que tem nessa nova inovação financeira que o Banco Central está implementando. Muito parecido com como é hoje, onde você tem um comprador que tem a conta no Nubank, tem um vendedor que tem a sua conta lá no Santander e um vendedor quer vender a sua mercadoria para um comprador e aí precisa ter um sistema de intermediação no meio. A grande diferença é que aqui teria um sistema em blockchain da Hyperledger, que é a blockchain que será utilizada por isso, e quem dita as regras finais para esse sistema é o Banco Central brasileiro. Mas, a grosso modo, né, que o Infomoney tem um artigo bem legal, né? O que é o DREX? Ele é a moeda virtual do Brasil. O seu valor é igual a 1 para 1 com o dólar. Você teria um token ali representado em forma de DREX, ele valeria R$1. E criado e regulado pelo Banco Central brasileiro. Ele é uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, certo? Então é uma moeda criada, emitida e ficará sob a custódia do Banco Central. A cotação frente a outras moedas será a mesma do real de hoje. A distribuição para o público será intermediada pelos bancos, como é feito hoje, e promete maior segurança jurídica nas principais transações e compartilhamento de dados. Uma das coisas que eles querem dizer que trará benefício é que, por exemplo, hoje quando você vende um carro, há um ponto que você precisa confiar que após fazer o pagamento do carro, o vendedor vai te entregar um carro. Então, muita gente pode cair em golpes. Eles estão dizendo que com o DREX isso não seria possível, porque com o DREX, lembra, está em uma blockchain, você pode colocar contratos inteligentes. Se o vendedor não entregar o carro, ele não recebe o depósito. Então, é uma maneira de reduzir também a confiança entre compradores e vendedores, de não precisar ter confiança, muito ao espírito das criptomoedas. Qual é o objetivo que o Banco Central tem com isso? Apesar que ele não diz com todas essas letras, é eventualmente acabar com o papel moeda que tem os seus custos. Então, é bastante caro para o governo lançar isso. Só que, por outro lado, com o papel moeda ele não consegue controlar quem está trocando de mão em mão. Se tem algum imposto que ele pode cobrar ali, com o DREX seria na fonte, certo? Coisas a mais que a gente pode comentar. Como vai funcionar o real digital e quais são as principais vantagens? Ele, na verdade, é simplesmente, quando você tem um depósito em um banco, você tem dinheiro com o banco ele pode tokenizar aquilo, certo? Então, ele, na verdade, vão ser depósitos tokenizados. Você recebe um token na sua carteira digital. Essa carteira digital criada pelos bancos. Outros benefícios cadê o que ele fala aqui? Troca de titularidade do veículo pelo celular, então bastaria ter um celular para isso. Investimento e resgate de fundos e produtos financeiros com maior agilidade, e pode ser feito a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Compra de pequenas participações de imóveis fracionados, então você pode fracionar investimentos que antes precisavam ter grandes quantias. Pode comprar títulos públicos a partir de R$1, então reduz os mínimos. Uso de ação como garantia para tomar empréstimo, então você na verdade estaria tokenizando toda a economia. Se eu tenho ações e investimentos ali dentro, eu posso botar ela como garantia para pegar um empréstimo, por exemplo, na minha instituição financeira. E a instituição financeira vai dizer, se você não pagar, ela vai lá e te confisca aquelas ações. Então, trazendo maior inovação financeira. Empréstimo com dinheiro carimbado, estimulando ofertas de créditos setoriais. Operações de DeFi, poderia acoplar com outras plataformas, dentre uma série de outras coisas. Para o governo como um todo, aqui uma parte que ele fala, facilitar a tributação. Lembra, o governo brasileiro é muito faminto para aumentar os seus impostos. Então, aumentaria o rastreamento do dinheiro,
redução do papel moeda para aumentar a tributação, né? Aumentar os cofres públicos. A grande diferença, mais uma vez, né, na blockchain do Bitcoin, ela não precisa de permissão. Você consegue enviar os seus Bitcoins para um lado e para o outro sem pedir permissão a nada. Aqui você teria que ter a permissão do Banco Central brasileiro. E esse aqui é um grande problema, porque com o aumento do autoritarismo mundial, onde se você fizer uma crítica a um presidente, os legisladores, seja o que for, um juiz pode dizer: você está cometendo crime de ódio, você está atentando contra a democracia, logo você vai sofrer uma penalidade, e aí pode ir lá diretamente no Banco Central e bloquear as suas contas, por exemplo. Ou, por outro lado, o governo brasileiro poderia dizer: você não pode mais comprar Bitcoin mesmo, não vai ter essa possibilidade, não. Nenhuma empresa agora pode vender Bitcoin e aceitar DREX. Já pensou isso? Então, a janela para comprar Bitcoin está fechando. Sim, está fechando. Outra notícia aqui. No final do ano passado, Caixa estuda pagar Bolsa Família e Seguro-Desemprego com o DREX. Agora, pensa o seguinte: se você é um beneficiário do Bolsa Família, você poderia apenas receber ali com o DREX. Isso te coloca em completa submissão ao Estado. Você está dependendo para receber aquilo ali. E se você, vamos supor, criticou o governo no Instagram, o governo vai falar: então eu vou cortar aqui teu acesso ao Bolsa Família, né? André, mas isso já poderia ser feito hoje. Na teoria, sim, só que aqui facilitaria muito mais de ser feito, porque bastaria ir direto do Banco Central. Ali, tá? Aí a gente entra aqui nos problemas, né? Banco Central revela que poderá travar saques com real digital e congelar dinheiro se necessário. Tá gostando desse vídeo? Já deixa o like aqui. Se ainda não é inscrito no meu canal, tô começando a fazer conteúdos novamente, já clica no botãozinho para se inscrever ali dentro, tá? E bota aqui embaixo: é a favor ou contra o DREX? Só para deixar o ranking melhor desse vídeo mais à frente, tá? Banco Central revela que poderá travar saque com real digital e congelar dinheiro se necessário. Moeda digital emitida pelo Banco Central do Brasil terá algumas diferenças quando comparada com as criptomoedas tradicionais e herdará regulamentos e características do real original. Então, na teoria, se vem uma ordem judicial, o Banco Central vai direto no Banco Central, vai lá no Nubank e vai lá e congela a tua conta, certo? Só que tem todo um trâmite de passar, alguém pedir a um juiz para fazer isso, o juiz avaliar e dará, conceder ou não conceder essa ordem para bloquear ou não bloquear esses fundos. Aqui não, você iria direto. Então o governo, na teoria, precisaria de juiz, mas são todas organizações do governo. O cara que representa o Banco Central pode ser um aliado do presidente da República, do governador, seja o que for, e simplesmente exercer um tipo de pressão para bloquear, travar saques com real digital, certo? Então esse é um dos problemas que muita gente vê também mundo afora, para todo mundo com apenas um botão. Em maio desse ano, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que proíbe o lançamento de uma CBDC justamente por forte preocupação da intervenção do Estado nas liberdades e direitos das pessoas. O maior país do mundo rejeitando a ideia de ter uma CBDC. Então, mostra efetivamente que existe uma preocupação real de que como essas inovações financeiras possam ser utilizadas pelo governo para remover essas liberdades e direitos garantidos das pessoas. O que vai acontecer no futuro, eu não sei, mas sem sombra de dúvidas, uma coisa que é importante. Talvez você nunca precise recorrer a uma liberdade. Talvez o governo, ou alguém, ou alguma entidade do governo, nunca venha a você, e eu espero que não venha. Mas a gente já está vendo diversos casos, não é só no Brasil, em vários países onde medidas autoritárias estão vindo para remover a liberdade ou alguns dos direitos das pessoas em prol de salvar a economia, a democracia, em prol de combater os crimes de opinião e assim por diante. Então a gente vive num mundo onde isso está acontecendo cada vez mais. E ter a possibilidade de você se resguardar de um potencial ataque contra você é importantíssimo. Conclusão. Triste. O Banco Central do Brasil, o governo, com o discurso de que teremos mais segurança, maior liberdade financeira, melhoria e suporte da democracia, facilidades imensas no controle financeiro de nossos bens e aplicações de todas as espécies, cairemos, eu creio, na maior armadilha financeira de todos os tempos.
Eu gostaria imensamente de estar errado e dizer que tudo que vi e analisei até o momento é balela, conversa para boi dormir, mas infelizmente não é assim. Você pode ver pelo depoimento dos demais analistas que o Drex é muito sério, muito mais do que imaginamos. Ainda nem vimos tudo que vai impactar em nossas vidas. Ainda não lemos nas entrelinhas, que devem ser muitas. Providências. Sugiro firmemente que comece a tomar as providências necessárias para minimizar, se precaver, se prevenir o máximo possível de tudo que pode representar a Drex na sua e na nossa vida. Conforme te informei, escrevi uma cartilha que serve para todas as pessoas físicas e jurídicas, em especial para investidores e eventuais devedores de obrigações legais, principalmente impostos, para que tenham uma ideia, noção melhor do que podem fazer agora. Tem pouco tempo. Eu vou deixar o link da mesma aqui na bio no Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e peço que deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações importantes, porque sem sombra de dúvida vai afetar todos nós brasileiros e nossas vidas pelo restante de nossas vidas. Tá? Eu creio que daqui para frente só piora. Para mim, é o final dos tempos. Tá? Infelizmente, é o que eu estou... Se eu tivesse uma bolinha de cristal aqui, né? Se eu fosse um cartomante, a minha previsão não seria nada boa, infelizmente. Tá bom? Mas vamos lá, a vida continua e nós vamos ter que continuar lutando e vivendo obrigatoriamente com tudo isso que o governo está nos enfiando goela abaixo, né? Porque não foi feita nenhuma pesquisa, ninguém pediu a nossa opinião, se nós queremos ou não. O governo, os deputados e senadores, por sua vez, também não tomaram as mesmas providências, como na Câmara dos Estados Unidos e outros países que também não aceitam a Drex de jeito nenhum, né? Esse controle financeiro que pode acabar com toda a nossa liberdade e nossa intimidade também, tá bom? Nossos direitos, né? Que, pelo jeito, não vão mais existir, tá ok? Fiquem com Deus, um grande e fraternal abraço a todos vocês, obrigado por assistirem esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, se tiver mais alguma coisa mais para frente aí eu souber, com certeza eu vou publicar aqui também, tá bom? Até mais.